Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais uma vez, mais um vídeo por este canal Jesus, o Verbo de Deus. E nessa noite eu gostaria de repartir com vocês sobre um texto que está descrito lá na epístola, lá no Evangelho de Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de João. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do apóstolo João. No capítulo 21, apenas os versos 15 a 17. E esse texto diz o seguinte: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então, queridos, nesta noite eu gostaria de repartir com vocês acerca do seguinte tema: a restauração de Pedro. Quem é esse homem que figura entre avanços e recuos? Quem é este homem que figura entre subidas e também entre quedas? Mas quem é este homem que tem momentos de espantosa e admirável coragem, ao mesmo tempo que também momentos de extrema covardia? Na verdade, esse homem corre nas nossas veias. Esse homem está dentro de nós. Nós somos esse homem. É importante perceber que o apóstolo Pedro foi aquele que disse para Jesus: Tu és o Filho do Deus vivo, para depois dizer para Jesus: Não, Senhor, não faças isso, a ponto de querer impedir o Senhor Jesus de ir para a cruz. Este homem que andou sobre as águas e depois, logo em seguida, pela incredulidade, veio a submergir. Este homem que disse para Jesus: Por ti darei minha vida, para logo em seguida negá-lo 3 vezes.
Então, aqui com base nesse capítulo, eu gostaria de pensar com você sobre as três perguntas do Senhor Jesus a Pedro. Nos versículos anteriores, nós vemos aqui que o Senhor Jesus aparece 2 vezes para os seus discípulos. Interessante que nessas 2 vezes, diz a Bíblia, que as portas das casas estavam trancadas. Então Jesus entra por essas portas trancadas e diz para os discípulos: Pai seja convosco, mostrando-lhes a mão com perfuração dos cravos e também o lado perfurado pela lança. Na segunda vez, o apóstolo Tomé disse que se não vesse o sinal da cravo e da cruz, não creria nele. Então Jesus mostra o cravo nas mãos e nos pés e a perfuração do lado e diz: Por que vistes crestes? Bem-aventurado aqueles que creem sem ver. E então aqui Jesus aparece uma 3ª vez para os seus discípulos no mar de Tiberíades. É importante que você perceba que agora o apóstolo Pedro, a essas alturas, ele já não está se sentindo digno de ser apóstolo. Ele não se vê mais como apóstolo. Por isso mesmo, Jesus disse através do anjos: Ide para a Galileia, anunciai a Pedro e aos discípulos que o esperem lá. E então, esses discípulos aqui no mar de Tiberíades vão pescar. Diz a Bíblia que Pedro Pedro foi pescar e os discípulos disseram: Nós também vamos contigo. E diz o texto que eles pescaram a noite toda e nada apanharam. De repente, Jesus aparece e diz: Filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles disseram: Não. Então Jesus diz: Lançai a rede do lado direito. E a Bíblia diz que eles apanham a rede cheia de 153 grandes peixes. De forma que a rede não se rompia. Agora, Jesus disse: Vinde e comei. Então Jesus prepara um braseiro com pães e com peixes. E aqui, nesta conjuntura, nesse cenário, nesta ocasião, é que Jesus vai fazer as 3 perguntas para Pedro. E é importante você perceber que as únicas ocasiões onde aparece a palavra braseiro é aqui no capítulo 21, no mar de Tiberíades, e ali, quando Pedro negou a Jesus no pátio. E o que nós aprenderemos com isso, queridos irmãos, é que o mesmo cenário da queda, da sua queda, da minha, da nossa queda, também é o mesmo cenário onde Jesus pode e vai restaurar-nos. Mas então eu gostaria de entrar aqui nessas 3 perguntas. A primeira pergunta de Jesus para o seu discípulo é: Pedro, filho de Simão, amas-me mais do que estes outros? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Observe que Jesus fala: amas-me mais do que a todos estes outros. E por que Jesus disse mais do que esses outros? Porque este mesmo Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, por ti estou pronto a dar minha vida. E com isso, Pedro estava dizendo que ele estava acima dos discípulos, que ele era mais fiel do que os discípulos, que ele tinha uma devoção fervorosa, uma fidelidade cega, maior do que os discípulos, a ponto de dar sua própria vida. Então Jesus se volta para ele e diz: você lembra, Pedro, que lá atrás você disse que você me amava mais do que esses outros? Então, você confirma essa palavra agora? Você afirma que ainda está pronto a dar sua vida mais do que esses outros? E agora Pedro disse que apenas amava ele. Segunda vez, Jesus já não cita mais a palavra do que estes outros, mas cita: Simão e Pedro, filho de João, tu amas-me? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez, agora Jesus diz: amas-me, Simão, filho de João, tu me amas? Diz a Bíblia que ele se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. O que você e eu não sabíamos é que no original do grego,
essas três perguntas, elas existem com dois tipos diferentes de verbos. O verbo agapau e o verbo phileos. Primeira pergunta, Jesus pergunta para Pedro com um tom de um amor sacrificial. Pedro, amas-me com amor sacrificial? Amas-me com amor ágape? Agapes-me? Pedro disse, não, Senhor, files-me. Ou seja, ele está dizendo, não, eu não te amo com amor sacrificial, eu apenas gosto de ti. Aqui Pedro está agora não agindo com essa fidelidade cega ou a ponto de dar sua vida, essa coragem inestimável. Agora ele se rebaixa e admite que ele não tem essa coragem a ponto de dar sua própria vida. Ele diz para Jesus, eu apenas gosto de tu, eu não te amo a ponto de dar a minha vida, eu não te amo com este amor sacrificial, eu apenas gosto de tu. Na segunda vez, Jesus repete a mesma pergunta com o mesmo verbo. Pedro, amas-me com amor sacrificial? Amas-me com amor ágape? Agapes-me? Pedro responde novamente com o verbo fileo. Não, Senhor. Files-me. Eu te amo com amor fileo. Eu apenas gosto de ti. A terceira vez agora Jesus já não usa mais o verbo agapau. Jesus usa o mesmo verbo de Pedro. Pedro, files-me, ama-me com amor fileo. Apenas gosta de mim? E o que Pedro responde é, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Senhor. Files-me, filho, eu apenas gosto de ti. Então, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus restaura o ministério de Pedro e prova para Pedro, Pedro, para cada pecado seu, a minha graça é maior do que o seu pecado. A graça superabunda o pecado. A graça de Deus é poderosa para restaurar você, para restaurar a mim, para restaurar a nós. A graça de Deus é poderosa para perdoar, para levantar, para colocar-nos de pé. A graça de Deus superabunda o pecado. Louvado seja Deus. E agora Jesus restaura o ministério de Pedro e diz para ele, segue-me, e confirma o ministério de Pedro. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos irmãos? Que mesmo que você desista de Jesus, ele não desiste de você. Pedro desistiu de Jesus. Ele disse, eu vou lançar as redes, eu vou voltar a fazer o que era antes, eu vou voltar para a pescaria. E Jesus agora restaura o ministério de Pedro. E Jesus agora confirma o ministério de Pedro. E Jesus agora muda a sorte de Pedro e faz dele um pescador de homens. Então ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E outra lição que eu aprendo aqui é, se você ama Jesus, você vai ter amor pelas ovelhas, porque as ovelhas pertencem a Ele. Você vai cuidar das ovelhas, você vai guiar as ovelhas de acordo com a vontade e com os preceitos do Senhor Jesus. Então, no fim deste capítulo, diz a Bíblia, que Jesus diz com que gênero de morte Pedro haveria de morrer, e que em morrendo com este gênero de morte, ele haveria de glorificar a Deus. Quando o crente morre, queridos irmãos, o crente glorifica a Deus. Não importa de que forma, não importa de que maneira, quer seja na nossa vida ou na nossa morte, nós glorificamos ao nome do Senhor. E o que eu quero dizer para você essa noite é que não importa qual foi o seu pecado, não importa o que você fez de errado, não importa qual foi o seu erro, qual foi a sua transgressão, eu quero dizer para você que Jesus é poderoso para restaurar a sua sorte essa noite. Jesus é poderoso para restaurar a sua sorte hoje. Jesus é poderoso para restaurar este quadro, para restaurar a sua vida, para restaurar o seu ministério. Ele é poderoso para te colocar de pé, para te tomar pelas mãos, para guiá-lo pelo seu conselho eterno e para dizer para você, não temas, porque eu estou contigo. A graça do Senhor é maior do que os nossos pecados. E eu quero orar por você nesta noite. Senhor, eu te peço para que tu apliques a palavra ao coração de cada um que teve a oportunidade, o privilégio de assistir este vídeo, Senhor. E que eles possam compreender que a tua graça é maior do que o pecado, que a tua graça superabunda o pecado e que tu és poderoso para restaurar a nossa sorte, a nossa vida e o nosso ministério hoje. É isso que eu te peço e é isso que eu humildemente te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero fazer um convite para você. Se inscreva aqui nesse canal, dê o seu like, ative o sino de notificações
para que você possa estar aí recebendo os próximos vídeos que serão postados nesse canal. E eu faço um convite, que você se volte para Deus nessa época de pandemia, que você se volte para Jesus, que você possa ser mais íntimo do Espírito Santo e ter uma vida plena, cheia do Espírito, como o apóstolo Paulo disse lá em Efésios capítulo 3, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que Deus nos restaure para a glória, para a honra e para o louvor do seu santo nome. Deus nos abençoe, queridos irmãos. Até a próxima. Amém.